Era uma quinta-feira comum, dessas de setembro em Pouso Alegre, onde o frio começa a dar uma trégua e o sol da tarde esquenta o asfalto. Eu estava no estacionamento do supermercado Extra, colocando as sacolas no porta-malas, quando uma mulher se aproximou. Ela tinha uns 50 e poucos anos, cabelo curto castanho com uns fios brancos, e usava um uniforme simples, calça preta e camisa branca com um bordado discreto no bolso. O rosto dela carregava algo que eu não conseguia definir bem. Era tensão misturada com determinação, como se ela tivesse ensaiado aquele momento 1000 vezes na cabeça e agora, finalmente, tivesse coragem de executar. Dona, com licença? A voz saiu baixa, quase um sussurro apressado. Eu me virei, segurando uma sacola de arroz contra o peito. Sim, respondi, tentando ser gentil apesar da estranheza da abordagem. Ela olhou para os lados, nervosa. As mãos tremiam levemente. Eu percebi que ela apertava e soltava os dedos, como se estivesse tentando controlar a ansiedade. A senhora é a esposa do seu Rodrigo? Meu coração deu uma batida estranha. Uma batida daquelas que a gente sente quando algo não está certo, mas ainda não sabe o quê. Sou sim. Por quê? Quem é a senhora? Ela respirou fundo. O peito subiu e desceu com força, como se estivesse reunindo toda a coragem do mundo. Dona, eu posso perder meu emprego por isso. Mas eu não aguento mais ficar calada. O estacionamento parecia ter ficado mais silencioso. Ou talvez fosse só minha percepção, porque de repente tudo o que eu conseguia ouvir era meu próprio coração acelerando. Calada sobre o quê? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu trabalho no motel, o sol nascente, na saída para a borda da mata. Ela falou rápido, como se precisasse colocar as palavras para fora antes que a coragem fugisse. Motel. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino de igreja em dia de funeral. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, mas já sabia que não ia gostar da resposta. Os olhos dela se encheram de algo que parecia compaixão. Pena, talvez. Ou solidariedade. Seu marido vem aqui toda quinta-feira de noite, faz quase 1 ano. O chão pareceu se mover debaixo dos meus pés. Segurei firme na porta do carro, as unhas cravando no metal. Toda quinta? Repeti, testando as palavras, vendo se elas faziam sentido quando saíam da minha boca. Toda quinta, mesmo quarto, mesma hora, mesma mulher. Eu devia ter dito alguma coisa. Devia ter gritado, chorado, negado, mas tudo que saiu foi uma pergunta técnica, quase burocrática. Como você sabe que eu sou a esposa? Ela deu um meio sorriso triste. Porque ele tem foto sua na carteira. Toda vez que ele paga, eu vejo. A senhora, ele e 2 crianças. Vocês estão sorrindo. Parecem felizes. A foto do aniversário da Beatriz do ano passado. Tiramos no quintal de casa. Lucas estava de boné azul. Beatriz segurava um pedaço de bolo. Rodrigo me abraçava por trás. Eu estava sorrindo. Aquela foto. A mesma foto que ele carregava na carteira enquanto pagava o quarto onde traía a família inteira. Toda vez que ele abre a carteira, eu vejo a senhora. E toda vez, a mulher que entra no quarto com ele não é a senhora. E eu... Ela balançou a cabeça emocionada. Eu não aguento mais ver isso. Meu nome é Elisângela. Tenho 38 anos e nasci aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Cidade boa, cidade de gente trabalhadora, de montanha, de friozinho que corta a pele. Cidade onde todo mundo conhece todo mundo, onde segredo não dura muito tempo, mas mentira pode durar anos se você souber esconder direito. E Rodrigo sabia esconder muito bem. Conheci meu marido, ex-marido agora, há 16 anos, numa fábrica de autopeças alemã, onde eu trabalhava no administrativo e ele era supervisor de produção. Rodrigo era diferente, educado, inteligente, ambicioso. Não gritava com os funcionários como os outros supervisores. Não contava piada de mau gosto no refeitório. Não olhava para as mulheres como se fossem pedaço de carne. Ou pelo menos era o que eu achava.
Ele me conquistou devagar. Começou no refeitório da fábrica, num dia qualquer de 2008. Eu estava almoçando sozinha, lendo uma revista velha que tinha pegado na recepção, quando ele apareceu com a bandeja na mão. "Você é nova aqui, né?" Ele perguntou, parando na frente da minha mesa. Levantei os olhos, reconheci ele. Todo mundo conhecia os supervisores, mas nunca tínhamos conversado. "Comecei mês passado", respondi, fechando a revista. "Qual setor?" "Administrativo." Ele fez uma careta engraçada. "Setor chato." "Gente chata." Eu ri. "E o seu?" "Produção. Gente barulhenta." Ele sorriu. "Posso sentar?" Fiz sinal que sim, e ele sentou. No dia seguinte, ele apareceu de novo. E no outro, e no outro. Em 3 meses a gente estava namorando. Em 2 anos, estávamos noivos. Rodrigo era tudo o que eu sonhava. Me levava para jantar em restaurantes que eu nunca tinha ido. Para o cinema nos lançamentos que eu queria ver. Para shows em Varginha e Poços de Caldas. Minha mãe adorava ele. "Esse menino é de família, Elisângela. Trabalha, estuda, tem educação, segura com unhas e dentes", ela dizia, enquanto passava roupa na sala de casa, olhando para mim com aquele olhar de quem sabe das coisas. E eu segurei. Namoramos 2 anos certinhos. Ele foi subindo na empresa, de supervisor para coordenador, de coordenador para gerente. Eu continuei no administrativo, feliz em ser a namorada do homem que todo mundo respeitava. Em 2010, ele me pediu em casamento. Foi num restaurante chique em Pouso Alegre, aquele italiano que tinha aberto na avenida principal. Ele se ajoelhou na frente de todo mundo, tirou um estojo de veludo do bolso, abriu mostrando um anel de ouro branco com uma pedrinha no meio. Não era diamante, mas era bonito. E disse: "Elisângela, você quer casar comigo e construir uma família?" Eu disse sim, chorando. Casamos no final do ano. Festa bonita na igreja do centro, aquela igreja antiga de pedra. Mais de 150 convidados. Vestido branco que minha mãe ajudou a escolher. Compramos numa loja em Varginha, parcelado em 10 vezes. Rodrigo chorou quando eu entrei. Eu chorei quando disse sim. A vida era perfeita. Pelo menos era o que eu acreditava. Em 2011, nasceu Lucas, nosso primeiro filho. Rodrigo chorou na sala de parto, segurando o meu menino no colo com aquele jeito desajeitado de pai de primeira viagem, os braços rígidos, com medo de quebrar. "Elisângela, você me deu o maior presente do mundo", ele disse, a voz embargada, os olhos vermelhos. E eu acreditei. Acreditei que a gente era uma família de verdade, que a gente era sólido. Beatriz veio em 2014 e nossa família ficou completa. 2 filhos. Casa própria, financiada em 20 anos, mas nossa. Carro novo, também financiado, mas 0 quilômetro. Rodrigo foi promovido a gerente regional, passou a cuidar de 3 unidades da empresa. Ganhava bem, muito bem. Foi quando eu parei de trabalhar. "Amor, você não precisa trabalhar. Eu sustento a casa, você cuida das crianças", Rodrigo disse, uma noite de 2014, enquanto a gente dava banho na Beatriz recém-nascida. Na época, achei romântico. Achei que era amor. Achei que era cuidado. Achei que era sinal de que ele queria me poupar, me proteger. Hoje sei que era controle. Dependência financeira. Mas eu não via. Estava cega. Cega de gratidão, de conforto, de ilusão. Os anos foram passando. Lucas cresceu. Virou um menino esperto, bom de matemática. Beatriz cresceu, virou uma menina doce, apaixonada por desenhar. Rodrigo trabalhava muito, viajava frequentemente para visitar as outras unidades da empresa, chegava tarde. Eu cuidava da casa, dos filhos, da vida dele. Lavava, passava, cozinhava, organizava, agendava consulta médica, comprava presente de aniversário para os sobrinhos. Lembrava da data de aniversário da mãe dele, secretária do lar. Era isso que eu era, e me orgulhava disso. "Meu marido não tem preocupação em casa, eu resolvo tudo", eu dizia para as amigas no salão, orgulhosa, enquanto fazia as unhas, e elas elogiavam. "Elisângela, você é a esposa exemplar, o Rodrigo tem sorte." Exemplar. Eu era exemplar em ser invisível, em não dar trabalho,
em servir. Foi em 2023 que a rotina mudou. Setembro de 2023, mais precisamente. Rodrigo começou a ter reunião com clientes toda quinta-feira à noite. A primeira vez, ele avisou de manhã, enquanto tomava café. Amor, hoje eu chego tarde. Jantar com o pessoal da distribuidora, disse, ajeitando a gravata no espelho da sala. Tudo bem. Que horas você acha que volta? Umas 11, talvez. Reunião importante, contrato grande. Tá bom, boa sorte. Ele me deu um beijo na testa e saiu. Voltou à meia-noite. Eu estava acordada, assistindo novela. E aí, como foi? Ótimo, a gente fechou. Ele sorriu, cansado. Vou tomar banho e dormir. Normal, nada demais. Na quinta seguinte, aconteceu de novo. Amor, reunião com cliente hoje de novo. Vou chegar tarde. De novo? Toda quinta você tem reunião? É que a gente tá fechando esse contrato grande, né? Precisa de acompanhamento. Ele deu de ombros natural. Relacionamento com cliente, você sabe como é. Eu sabia. Ou achava que sabia. Ele saiu às 7 da noite, voltou às 11h30. E assim foi. Toda quinta. Religiosamente. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro de 2024. Toda quinta-feira, sem falta. Reunião com cliente. E eu não desconfiava. Gerente tem compromisso. Gerente janta com cliente. Gerente fecha contrato. Normal. Às vezes ele voltava cheirando diferente. Não era perfume de mulher. Pelo menos não que eu reconhecesse. Era um cheiro de... nada. Como se tivesse tomado banho, sabonete neutro, shampoo sem cheiro. Amor, você tomou banho? Eu perguntava, estranhando, porque ele tinha saído de casa às 7, tomado banho antes de sair. Tomei na academia. Passei lá depois do jantar para relaxar. Tava tenso, precisava dar uma corrida. A resposta vinha pronta, natural, sem hesitação. Academia, jantar, cliente, corrida. Sempre tinha explicação, sempre tinha justificativa. Sempre. E eu acreditava. Porque era meu marido. Porque confiava, porque nunca tinha motivo para duvidar. Até o dia em que minha amiga Luciana plantou uma semente de dúvida na minha cabeça. Estávamos tomando café na casa dela, numa manhã de junho de 2024. Conversa mole, fofoca leve sobre as outras mães da escola, sobre a novela, sobre nada. Até que ela soltou, casual demais. Elisângela, o Rodrigo ainda tem aquelas reuniões toda quinta? Eu parei de mexer o açúcar no café. Tem. Por quê? Nada. É que... Ela hesitou, olhou para o lado, como se estivesse escolhendo as palavras. Meu marido trabalha na mesma empresa que ele, né? No escritório central. Sei. E ele comentou outro dia que não tem nenhuma reunião com cliente marcada para as quintas. Que quinta é dia administrativo. Escritório fechado para externo. Só reunião interna. Meu coração deu um salto estranho. Um pulo que fez meu estômago revirar. Deve ser reunião particular, fora da empresa, cliente que ele visita em outro lugar. Falei. E a minha própria voz soou falsa, artificial. Deve ser. Luciana me olhou com aquele olhar. Aquele olhar de quem sabe mais do que fala, de quem quer dizer, acorda, amiga, mas não tem coragem. De quem planta a semente e espera que ela cresça sozinha. Eu mudei de assunto rapidamente. Perguntei sobre o filho dela, sobre a reforma da cozinha, sobre qualquer coisa que não fosse aquilo. Não queria saber, não queria investigar, não queria destruir a ilusão. Mas a semente tinha sido plantada e começou a crescer. Passei 3 meses negando. Julho, agosto, setembro, toda quinta, Rodrigo saía arrumado, perfumado, animado. E eu ficava em casa com as crianças, assistindo filme, fazendo o dever de casa com o Lucas, pintando unha da Beatriz, fingindo que estava tudo bem. Mas não estava. Comecei a prestar atenção. Pequenos detalhes que antes eu ignorava. O celular. Ele levava para o banheiro. Dormia com ele embaixo do travesseiro. Nunca deixava em cima da mesa. Sempre de tela para baixo.
sempre com senha, as roupas. Nas quintas-feiras, ele caprichava mais, camisa nova, calça bem passada. Perfume diferente. Não aquele que ele usava para trabalhar, mas outro, mais suave, mais caro. A barba. Ele fazia questão de fazer a barba nas quintas de manhã, com cuidado, sem pressa. O humor. Nas quintas de manhã, ele estava animado, assobiava no chuveiro, sorria no café da manhã, brincava com as crianças. Nas quintas de noite, quando voltava, estava relaxado, satisfeito, leve, como alguém que acabou de resolver um problema ou de fazer algo prazeroso. Eu via tudo e não via nada. Porque ver significava admitir. Admitir significava agir. E agir significava destruir. E eu não estava pronta para destruir. Não estava pronta para explodir a família, para magoar os filhos, para me ver sozinha, dependente financeiramente, sem emprego há 10 anos. Então, eu continuei fingindo, até o dia 12 de setembro de 2024, quinta-feira, o dia que mudou tudo. Eu estava no supermercado fazendo a compra do mês. Arroz, feijão, macarrão, carne, frango, papel higiênico, detergente. A lista básica de sempre. O mercado fica numa avenida movimentada, perto da saída da cidade, na direção de Borda da Mata. Eu tinha acabado de pagar R$ 487, me lembro até hoje, e estava carregando as sacolas para o carro quando ela apareceu. Sandra. Só fui saber o nome dela depois, mas naquele momento ela era só uma mulher de uniforme com olhos cansados e mãos tremendo. Dona, eu posso perder meu emprego por isso, mas eu não aguento mais ficar calada. E ela contou. Contou que trabalhava no motel Sol Nascente havia 8 anos, contou que era recepcionista, contou que via meu marido toda quinta-feira, há quase 1 ano, contou que ele chegava sempre no mesmo horário, pegava o mesmo quarto, ficava as mesmas 3 horas. E a mulher que vai com ele não é a senhora. Eu queria desabar ali mesmo, queria gritar, queria chorar, queria sumir. Mas em vez disso, com uma calma que eu não sei de onde veio, perguntei: como você sabe que eu sou a esposa dele? Sandra deu um meio sorriso triste, os olhos brilhando úmidos, e respondeu com uma voz carregada de empatia, de dor compartilhada. Porque toda vez que ele paga, ele abre a carteira, e eu vejo a foto da senhora. A senhora, ele e 2 crianças. Vocês estão sorrindo. Toda quinta-feira eu vejo aquela foto. E toda quinta-feira, eu vejo ele entrar no quarto com uma mulher que não é a senhora. Ela fez uma pausa. Respirou fundo. Eu já fui a senhora, dona. Já tive marido que me traía. E ninguém me contou. Ninguém teve coragem. E eu perdi anos da minha vida acreditando em mentira. Por isso eu tô aqui. Porque eu queria que alguém tivesse feito isso por mim. Eu podia ter ido embora. Podia ter agradecido e seguido com a minha vida, fingindo que nada daquilo era verdade. Fingindo que aquela mulher era louca, que estava confundindo meu marido com outra pessoa. Mas algo dentro de mim, uma força que eu nem sabia que existia, uma voz que estava calada há anos, pediu mais. Pediu certeza. Pediu prova. Sandra, você tem como me provar isso? Ela hesitou. Olhou para os lados, nervosa, como se alguém pudesse estar ouvindo. Dona, eu já me arrisquei demais só falando com a senhora. Eu sei, e eu agradeço do fundo do coração. Eu agradeço de verdade, mas eu preciso ver. Minha voz saiu firme, decidida. Se eu confrontar ele sem prova, ele vai negar. Vai dizer que você é louca, que você tá confundindo, que eu sou ciumenta, que eu tô inventando coisa, e eu vou continuar vivendo na mentira. Sandra, por favor, eu preciso da verdade. Toda ela. Ela me olhou por um tempo que pareceu eterno. Estudou meu rosto. Viu, eu acho, que eu estava falando sério, que eu não ia desistir. E então suspirou, derrotada ou aliviada, não sei. A senhora quer ver as câmeras? Meu coração disparou. Vocês têm câmera? Na recepção e no estacionamento. Não tem dentro dos quartos, obviamente, mas dá para ver ele chegando, entrando, saindo,
com ela. Você pode me mostrar? Ela olhou para os lados de novo. A voz saiu mais baixa, quase um sussurro conspiratório. Meu chefe não tá hoje. Só volta às 8 da noite. Se a senhora for lá agora, rapidinho, eu mostro. Mas tem que ser rápido, viu? Muito rápido. Eu não pensei 2 vezes. Eu vou. Antes de continuar, eu preciso fazer um pedido para você que está me ouvindo agora. Se você está gostando dessa história, se está se identificando, se já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque todo dia tem história nova aqui. E comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo e que horas são aí. Escreve assim, assistindo de sua cidade, às horário. Isso me ajuda demais a saber que essa mensagem está chegando em quem precisa. Essa história é real e ela precisa chegar em mais mulheres. Mulheres que, como eu, estão vivendo na mentira e não sabem. Então comenta aí, se inscreve, deixa seu like. Vamos juntas nessa corrente. Agora, deixa eu continuar. Segui o carro da Sandra até o motel. Sol nascente. Eu já tinha passado na frente daquele lugar 1000 vezes. 1000 vezes. Toda vez que ia para a borda da mata visitar minha tia. Toda vez que voltava de Varginha. Na saída da cidade, logo depois do posto de gasolina, antes da curva da serra. Fachada discreta, muro alto pintado de bege, portão automático, letreiro vermelho e amarelo. Motel Sol Nascente, suítes, garagem privativa. Nunca tinha reparado direito. Nunca tinha pensado que meu marido conhecia aquele lugar por dentro, que ele tinha quarto favorito, que ele era cliente frequente, que a recepcionista conhecia o rosto dele de cor. Sandra entrou pela entrada de funcionários, uma portinha lateral, quase escondida, e me fez sinal para seguir. Estacionei meu carro num canto discreto, longe da rua, e a acompanhei. O coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas. As mãos suavam, a boca estava seca, as pernas tremiam. Dona, aqui é a sala de monitoramento. A gente tem que ser rápida, tá? Se alguém chegar, se meu chefe resolver voltar mais cedo... Eu sei, rápido. A sala era pequena, apertada. 4 monitores velhos na parede, um computador que parecia ser dos anos 2000, cadeira giratória com um estofado rasgado, mostrando a espuma amarelada por dentro. Cheiro de café velho misturado com cigarro. Uma janelinha alta que dava para o estacionamento. Sandra sentou na cadeira, digitou a senha. As telas acenderam mostrando ângulos diferentes do motel. Recepção, estacionamento, corredor de quartos, entrada. Isso aqui guarda 90 dias de gravação. Depois disso, apaga automaticamente. Vou puxar as quintas-feiras dos últimos meses. Ela clicou. Arrastou o mouse, procurou em pastas digitais. Aqui, quinta passada, 5 de setembro, 19h43. Eu me inclinei para frente, colando o rosto quase na tela. E vi. Vi meu marido, o carro preto dele entrando no estacionamento. O Civic preto que a gente comprou junto, 2 anos atrás, parcelado em 60 vezes. A placa que eu conheço de cor, porque é o carro que eu lavo todo sábado de manhã, que eu ajudo a escolher quando a gente foi na concessionária, que tem o adesivo da escola do Lucas no vidro de trás, aquele adesivo de família feliz que a Beatriz colou. Rodrigo desceu do carro, sozinho. Olhou para os lados, discreto, rápido, como quem não quer ser visto. Caminhou até a recepção com as mãos nos bolsos, a postura estranhamente relaxada, familiar, como quem conhece o caminho. A câmera da recepção mostrou ele chegando no balcão. Não era Sandra que estava atendendo. Era outro recepcionista, um homem mais novo. Rodrigo falou algo. O recepcionista assentiu. Rodrigo tirou a carteira do bolso, abriu, pegou o dinheiro. Pagou. Foi nessa hora que eu vi. A carteira aberta. E dentro dela, do lado esquerdo, protegida por um plástico transparente, a foto. Nossa foto. Eu conseguia ver mesmo na câmera de segurança. A foto da nossa família. Eu, Rodrigo, Lucas e Beatriz. Ele olhou para a foto. Por um segundo. Só um segundo. E então fechou a carteira.
Pegou a chave que o recepcionista entregou. Chave do quarto 14. E então, 2 minutos depois, outro carro entrou no estacionamento. Um carro prata, pequeno, modelo popular, palio talvez. Uma mulher desceu, jovem, muito jovem, cabelo comprido e liso, castanho escuro, quase preto, roupa justa, calça preta de cintura alta, blusa branca de alça fina, salto alto vermelho. Ela não foi na recepção, não precisava. Já sabia o número do quarto. Foi direto para o corredor, contou as portas, parou na porta 14, bateu. Rodrigo abriu. Eles se beijaram ali mesmo, na porta, antes de entrar. Um beijo rápido, mas íntimo, familiar. De quem faz aquilo toda semana. 19h47. Os dois entraram no quarto 14. A porta se fechou. Eu segurei a borda da mesa. As unhas cravaram na madeira velha. Senti um gosto amargo na boca. Náusea subindo. Dona, quer que eu mostre a saída? Eu assenti, incapaz de falar. A voz tinha sumido. Sandra avançou o vídeo. A tela mostrou o horário pulando. 20 horas, 21 horas, 22 horas, 20 dias, 31. A porta do quarto 14 se abriu. Rodrigo saiu primeiro. Cabelo molhado, roupa diferente da que ele usou para entrar. Tinha trocado. Camiseta cinza, calça jeans. Ele olhou para os lados. Caminhou até o carro. Entrou. Saiu do estacionamento. 5 minutos depois, 22h36. A porta do quarto 14 se abriu de novo. A mulher saiu. Cabelo molhado também, preso num coque. Roupa diferente. Ela entrou no carro dela, o Palio prata, e foi embora. Profissionais, discretos, cuidadosos, como se tivessem feito aquilo dezenas de vezes, porque tinham. Dona, quer que eu mostre as outras quintas? Minha voz saiu rouca quando eu finalmente consegui falar. Todas. Eu quero ver todas. Sandra começou a passar. 29 de agosto. Mesma coisa, mesmo horário, mesmo carro, mesma mulher, mesmo quarto. 22 de agosto. Mesma coisa. 15 de agosto. Mesma coisa. 8 de agosto. Mesma coisa. Ela voltou mais. Julho. Junho. Maio. Abril. Março. Fevereiro. Janeiro. Dezembro. Novembro. Outubro de 2023. Dona, a primeira vez que eu vi eles foi em outubro do ano passado. 12 de outubro. Feriado. Quarto 14. E desde então, toda quinta-feira sem falta. Eu marquei no meu caderninho porque eu não conseguia esquecer aquela foto. Toda vez que ele pagava, eu via a senhora sorrindo. E não conseguia ficar quieta. Eu fiz as contas na cabeça. Outubro de 2023 a setembro de 2024. 11 meses. Aproximadamente 47 quintas-feiras. 47 vezes que ele saiu de casa dizendo reunião com cliente. 47 vezes que ele voltou com cabelo molhado dizendo passei na academia. 47 vezes que ele me olhou nos olhos, me deu beijo de boa noite, deitou do meu lado na cama e dormiu como se nada tivesse acontecido. Sandra. Dá pra ver o rosto dela? Dá pra ver quem é? Dá. Numa das câmeras do estacionamento, quando ela desce do carro, tem um ângulo bom. Espera que eu procuro. Sandra clicou em outra pasta, abriu outro vídeo, procurou o momento certo. Aqui, olha aqui. Ela pausou a imagem, deu zoom, e o rosto apareceu na tela. Nítido. Claro, inconfundível. Eu conhecia aquele rosto. Conhecia da festa de fim de ano da empresa, em dezembro de 2023. Conhecia das fotos que Rodrigo mostrava no celular quando falava da equipe nova. Conhecia porque ela já tinha ido na minha casa. Tatiane, 29 anos, analista comercial. Subordinada direta do Rodrigo. Trabalha na empresa há 1 ano e meio. Ela foi jantar na minha casa em dezembro de 2023. Rodrigo organizou um jantar de Natal informal, convidou a equipe nova para integrar com a família. Amor, essa é a Tatiane. Acabou de ser contratada, tá indo super bem, tem muito potencial. Ela entrou na minha casa sorrindo. Cabelo preso num rabo de cavalo, roupa social, calça preta, camisa branca, sapato baixo. Elogiou a decoração.
Que casa linda! Você tem muito bom gosto, Elisângela. Brincou com Lucas e Beatriz. Ajudou a Beatriz a montar um quebra-cabeça na mesa da sala. Comeu a minha lasanha. Tá uma delícia. Você precisa me ensinar a receita. Me abraçou na despedida. Elisângela, você é tão simpática. O Rodrigo fala tanto de você. Que sorte ele tem. Sorte. E 2 meses depois, 2 meses, ela estava na cama com ele. Toda semana. No quarto 14 do motel Sol Nascente. 3 horas toda quinta-feira, por 11 meses. Dona, a senhora tá bem? Eu não estava. Não estava nem um pouco bem. Meu mundo tinha acabado de desabar. Mas mesmo assim, eu consegui falar. Sandra, você pode me ajudar a copiar esses vídeos? Ela arregalou os olhos. Copiar? Dona, isso é muito arriscado. Se meu chefe descobrir que eu copiei vídeo do sistema de segurança para alguém de fora, ele não vai descobrir. Eu prometo. Eu nunca vou falar seu nome. Nunca. Mas, Sandra, por favor, eu preciso de prova. Preciso de tudo. Todas as entradas, todas as saídas, datas, horários, placas dos carros, rostos, tudo. Ela ficou em silêncio. Olhou para mim, estudou meu rosto. A senhora vai fazer o que com isso? Vou destruir a vida dele, do mesmo jeito que ele destruiu a minha. Sandra respirou fundo. Ficou pensando por um tempo que pareceu infinito. E então abriu uma gaveta da mesa, pegou um pendrive. Vou copiar 6 quintas-feiras, espalhadas ao longo dos meses, para mostrar que não foi uma vez só, que foi padrão, que foi sistemático. Outubro de 2023, janeiro, março, maio, julho e setembro de 2024. 6 vídeos, vai dar uns 15, 20 minutos de gravação total. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. Ela começou a trabalhar, clicando, copiando, salvando. Eu ficava ali, de pé, olhando para a tela, vendo meu marido entrar e sair com aquela mulher, aquela menina, aquela subordinada que comeu na minha mesa. O processo levou uns 10 minutos. Quando terminou, Sandra tirou o pendrive do computador e colocou na minha mão. Dona, a senhora vai fazer o que com isso? Vai processar ele? Vou fazer mais que isso, muito mais. Sandra me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Então destrói mesmo, dona, destrói com força, porque homem assim merece, ele merece perder tudo. Eu abracei ela. Apertei com força. Aquela mulher que eu não conhecia, aquela desconhecida que arriscou o emprego por mim, que podia ter ficado quieta, que não me devia nada. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Nunca. E eu nunca vou esquecer o rosto da senhora naquela foto, sorrindo, feliz, sem saber de nada. Sandra limpou as lágrimas com as costas da mão, a voz embargada. Agora a senhora sabe. E pode escolher o que fazer com essa verdade. Eu saí do motel com o pendrive guardado dentro do sutiã, mão direita no volante, mão esquerda apertando o peito, sentindo o pendrive ali, quente contra a pele. E com uma certeza inabalável na cabeça. Rodrigo ia pagar, por cada quinta-feira, por cada mentira, por cada vez que carregou a foto da nossa família enquanto traía ela. Por cada vez que me olhou nos olhos e mentiu. Por cada vez que dormiu do meu lado, fingindo ser marido fiel. Ele ia pagar caro. Muito caro. Cheguei em casa 20 minutos depois. Rodrigo ainda não tinha voltado. Quinta-feira, 21h15. Ele estava lá, no motel, no quarto 14, com ela. Fui direto pro meu quarto. Tranquei a porta. Abri o notebook. Coloquei o pendrive e passei as próximas 2 horas assistindo, vendo cada vídeo, vendo meu marido chegar, vendo a amante chegar logo depois, vendo os dois entrarem juntos, vendo os dois saírem separados, cuidadosos, e chorando. Chorei tudo que eu tinha segurado no motel, tudo que eu tinha segurado no estacionamento do supermercado. Tudo que eu tinha segurado nos últimos 11 meses sem saber que estava sendo traída. Chorei pela Elisângela ingênua que achava que o marido estava em reunião. Chorei pela Elisângela que passava a roupa que ele usava para encontrar outra.
Chorei pela Elisângela, que esperava acordada, preocupada, achando que ele estava cansado do trabalho. Chorei pela idiota que eu fui. Quando não tinha mais lágrima, quando meus olhos estavam inchados e doendo, eu levantei. Lavei o rosto com água gelada. Respirei fundo, olhei para o espelho e decidi que a Elisângela idiota tinha morrido. A partir daquele momento, nascia uma mulher nova. Uma mulher que não ia aceitar desrespeito. Uma mulher que ia lutar. Uma mulher que ia destruir quem tentou destruí-la. Fui no escritório dele, o cantinho da casa onde Rodrigo guardava documentos do trabalho, pastas, coisas da empresa. Normalmente eu nunca mexia ali. Era espaço dele, eu respeitava. Afinal, esposa boa respeita o espaço do marido. Mas agora eu ia revirar tudo. Abri gavetas, revirei pastas, peguei documentos, li extratos, faturas, recibos, e então achei uma pasta de plástico azul, escrito na etiqueta Cartão Corporativo, 2024. Cartão corporativo, aquele que a empresa dá para os gerentes usarem em despesas com clientes, jantares de negócio, hotéis em viagens de trabalho, combustível. Abri a pasta, tinha as faturas dos últimos 12 meses. Peguei a última, setembro de 2024. Passei os olhos pelas linhas. Posto Ipiranga, R$ 250 restaurante Dom Luigi, R$ 180 posto Shell, R$ 200 restaurante Dom Luigi, R$ 165 Sol Nascente Luda, R$ 280 quinta-feira, 5 de setembro. O mesmo dia que eu vi no vídeo. Sol Nascente Luda, o motel. Meu coração acelerou. Voltei uma página. Agosto de 2024. Posto Ipiranga. R$ 230 restaurante Sabor Mineiro. R$ 145 Sol Nascente Lítida. R$ 280 posto Shell. R$ 215 quinta-feira, 29 de agosto. Voltei mais páginas. Julho. Sol Nascente. Liteda. R$ 280. Quinta-feira, 25 de julho. Junho. Sol Nascente. Liteda. R$ 280. Quinta-feira, 27 de junho. Maio. Sol Nascente. Liquida. R$ 280. Quinta-feira, 23 de maio. Toda quinta-feira. Toda. Ele estava pagando o motel com o cartão da empresa, colocando como despesa com cliente. A empresa estava pagando pela traição dele. Os patrões estavam financiando a foda semanal que meu marido dava na subordinada. Eu sentei no chão do escritório, ainda segurando a fatura. E, finalmente, entendi a dimensão completa do que estava acontecendo. Meu marido não estava só me traindo, estava traindo com uma subordinada, uma funcionária que respondia diretamente a ele. Uma menina de 29 anos que dependia dele para promoção, para avaliação, para carreira. Estava usando dinheiro da empresa. Dinheiro que não era dele, estava fraudando notas de despesa, mentindo para os patrões. Isso não era só traição conjugal, era assédio, era fraude corporativa, era crime. E eu tinha prova de tudo. Passei o fim de semana inteiro fingindo, sábado e domingo, 48 horas de teatro. Fingi que estava tudo bem, fingi que não sabia de nada, fingi que ainda era a Elisângela de sempre, a esposa dedicada, a mãe atenciosa, a dona de casa exemplar. Rodrigo não percebeu nada. Nem desconfiou. Sábado de manhã, ele lavou o carro. Aquele carro preto que eu vi nas câmeras entrando no motel 47 vezes. Ele assobiava enquanto passava a esponja na lataria. Despreocupado, leve, feliz. Amor, vamos sair para almoçar? Levar as crianças naquele rodízio que eles gostam? Aquele da avenida? Ele perguntou sorrindo, secando as mãos numa toalha. Vamos sim, boa ideia. Eu sorri de volta, e fomos. Sentamos à mesa. Lucas e Beatriz comeram picanha, linguiça, batata frita, sorvete. Rodrigo contou piada, fez Lucas rir. Ajudou Beatriz a cortar a carne. Eu ri também. Tirei foto. Postei no Instagram com a legenda: Família é tudo. Almoço. Domingo em família. Gratidão. 237 curtidas em 2 horas. 15 comentários. Que família linda. Casal perfeito. Exemplo de família estruturada.
Deus abençoe vocês. Mentira. Tudo mentira. Uma farsa. Uma encenação. Mas ninguém sabia. Ninguém via. Nem eu mesma sabia, até quinta-feira passada. Domingo, Rodrigo assistiu futebol. Corinthians contra Flamengo. Gritou com a TV. Xingou o juiz. Comemorou o gol. Lucas sentou do lado dele no sofá, imitando o pai, gritando junto, torcendo junto. Eu fiquei na cozinha fazendo bolo de cenoura, aquele que o Rodrigo adora, com cobertura de chocolate. E planejando cada detalhe do que eu ia fazer, cada movimento, cada estratégia. Porque uma coisa eu tinha certeza absoluta: eu não ia só pedir divórcio, não, eu ia destruir ele, do mesmo jeito que ele destruiu a minha vida, a minha confiança, a minha dignidade. Na segunda-feira de manhã, às 9 horas em ponto, liguei para a doutora Helena Martins, advogada especialista em direito de família e direito trabalhista. Escritório no centro de Pouso Alegre, num prédio comercial antigo de 3 andares. Uma amiga tinha me recomendado anos atrás. Se você um dia precisar de advogada, procura a Helena. Ela é fera. E eu guardei o nome. Marquei consulta para a mesma tarde. Cheguei às 2h30. Sala pequena, mas organizada. Diplomas na parede. Estante cheia de livros grossos de Código Civil. Mesa de madeira escura. Cadeiras de couro surrado, mas limpo. Doutora Helena tinha uns 45 anos. Cabelo curto e grisalho, bem cortado. Óculos de grau redondo, terno azul marinho. Olhar sério, mas gentil. Firme, mas acolhedor. Dona Elisângela, em que posso ajudar? Ela perguntou, apontando para a cadeira na frente da mesa. Eu sentei, respirei fundo e coloquei o pendrive na mesa. Quero me divorciar. E quero que meu marido pague por tudo que ele fez. Ela pegou o pendrive, olhou para mim com atenção. O que tem aqui? Prova. Vídeos de câmera de segurança. 11 meses de traição. Toda quinta-feira. Ela plugou o pendrive no notebook. Abriu os arquivos. Começou a assistir. Fiquei em silêncio enquanto ela via, observando o rosto dela. Vi a expressão neutra virar surpresa. A surpresa virar indignação. A indignação virar raiva contida. Quando terminou de assistir os 6 vídeos, ela tirou os óculos, esfregou os olhos, respirou fundo. Quanto tempo durou isso? 11 meses, 47 quintas-feiras, de outubro de 2023 a setembro de 2024. Tem mais. Coloquei as faturas do cartão corporativo na mesa, a pasta azul inteira. Ela pegou, folheou devagar, parou em cada linha marcada. Sol nascente lida, sol nascente lida, sol nascente lida. Ele estava usando o cartão da empresa? A voz dela saiu baixa, controlada, mas eu senti a indignação. Estava. Todo encontro, toda quinta-feira, R$ 280 por vez, colocando como despesa com cliente. E a mulher dos vídeos? Subordinada direta dele, Tatiane, 29 anos, analista comercial, trabalha na mesma empresa, responde para ele. Doutora Helena se recostou na cadeira, juntou as mãos debaixo do queixo. Ficou pensativa por uns segundos. Dona Elisângela, a senhora tem um caso completo aqui, muito completo. Completo como? Traição extraconjugal com prova irrefutável em vídeo, uso indevido de verba corporativa que configura fraude e apropriação indébita, e possivelmente assédio sexual ou moral. Assédio. Eu franzi a testa, mas ela não foi obrigada. Nos vídeos, ela foi por vontade própria, até beijou ele na porta. Juridicamente, a situação é mais complexa. Doutora. Helena se inclinou para frente, os braços apoiados na mesa. A Tatiane é subordinada direta dele. Ele é chefe dela. Há um desequilíbrio claro de poder. Mesmo que o relacionamento pareça consensual à primeira vista, a empresa pode interpretar que houve abuso de autoridade. Principalmente se descobrirem que ele prometeu promoções, benefícios, tratamento diferenciado, ou se de alguma forma a carreira dela dependia de manter o relacionamento. Isso configura assédio. Eu não tinha pensado nisso. Nunca.
O que isso significa? Para ele? Significa que ele pode ser demitido por justa causa, perder todos os direitos trabalhistas, fundo de garantia, multa rescisória, aviso prévio, férias proporcionais, tudo. Meu coração acelerou. Uma sensação estranha. Não era felicidade. Era algo entre vingança e justiça. E no divórcio? Com essas provas, vídeos, faturas, tudo documentado, a senhora sai muito bem. Culpa exclusiva dele. Pensão alimentícia para os filhos garantida. Partilha de bens favorável à senhora. E a senhora ainda pode pedir indenização por danos morais. Danos morais? Quanto? Depende do juiz, mas com esse nível de traição, de mentira sistemática, de humilhação, 50 mil reais, 100 mil reais. Talvez mais, dependendo do caso. 50 mil reais, 100 mil reais, por 11 meses de mentira, por 47 quintas-feiras, pela humilhação de descobrir que meu marido traía com dinheiro de empresa. Que carregava foto dos nossos filhos enquanto pagava motel, que comia subordinada e voltava para casa fingindo que estava em reunião. Doutora Selena, eu quero que ele perca tudo. Minha voz saiu firme, decidida. O emprego, o dinheiro, a reputação, tudo. Ela me olhou com seriedade. Então a gente precisa montar uma estratégia, e a senhora precisa decidir uma coisa importante. Quer que ele saiba que foi a senhora que denunciou? Ou quer que seja anônimo? Anônimo, pelo menos no começo. Quero que ele sofra sem saber de onde veio o golpe. Quero que ele se desespere, que ele entre em pânico. E quando ele tiver perdido tudo, aí sim eu revelo. Aí eu peço o divórcio. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas que carregava cumplicidade, solidariedade feminina. Então vamos fazer ele sofrer, dona Elisângela. Vamos fazer ele pagar por tudo, cada quinta-feira, cada mentira. Doutora Helena abriu uma pasta nova no computador. Começou a digitar. Dona Elisângela, existem 2 caminhos possíveis. Quais? Caminho 1. A senhora pede o divórcio imediatamente. A gente entra com a ação. Ele é pego de surpresa. Apresentamos todas as provas no tribunal. Ele perde na justiça, é obrigado a pagar pensão, pagar danos morais, dividir os bens de forma desvantajosa para ele. Mas ele mantém o emprego. Continua gerente. Continua ganhando bem. E o caminho 2? Caminho 2. A gente denuncia ele para a empresa antes do divórcio. A gente manda uma carta anônima para o RH, para o chefe dele, mostrando as provas. Ele é demitido por justa causa. Perde o emprego, os direitos trabalhistas, a reputação profissional. Fica marcado. Depois, com ele já destruído profissionalmente, desempregado, humilhado, aí sim a senhora pede o divórcio e arranca o resto. Eu pensei por um momento. Se ele for demitido antes do divórcio, ele não vai ter dinheiro para me pagar pensão, para pagar danos morais. Ele vai ter que arrumar outro emprego. E mesmo desempregado, a pensão é obrigatória. A justiça vai calcular com base no histórico salarial dele. E se ele não pagar, vai preso. Além disso, o patrimônio que vocês têm juntos, casa, carro, investimentos, poupança, tudo isso a senhora leva na partilha, independente do emprego dele. E a Tatiane? O que acontece com ela? A Tatiane provavelmente vai ser demitida também. Envolvimento amoroso com superior hierárquico, conduta inadequada. E ela pode até processar ele por assédio, se quiser. Mas isso é problema dela, não nosso. Eu olhei para a advogada. Eu quero o caminho 2. Quero que ele perca o emprego primeiro. Quero que ele sinta na pele o que é ser humilhado publicamente. Quero que todo mundo saiba quem ele realmente é, que ele vire piada, que ele vire exemplo do que não fazer. E depois, quando ele estiver no fundo do poço, aí eu peço o divórcio e tiro o resto. A senhora tem certeza? É mais agressivo. É mais doloroso para ele. Tenho certeza absoluta. 14 anos, doutora Helena. Eu dei 14 anos da minha vida para esse homem. Parei de trabalhar por ele. Abri mão da minha carreira. Cuidei dos filhos dele, da casa dele. Fui esposa dedicada, fiel,
companheira. E ele me traiu toda semana por 11 meses, com a foto da minha família na carteira, comendo uma menina de 29 anos, subordinada dele, com dinheiro de empresa. Ele merece tudo o que vai receber. E mais. Doutora Helena assentiu. Então vamos escrever a carta. Ela começou a digitar. Eu ficava ali, vendo as palavras aparecerem na tela. Minha vingança tomando forma, palavra por palavra, linha por linha. Quando terminou, ela virou o notebook para mim. Lê. Me disse quer mudar alguma coisa. Eu li. Prezado Sr. Fábio Mendonça, diretor regional, venho por meio desta informar uma situação grave que está ocorrendo em sua empresa e que pode gerar prejuízos financeiros e de reputação. O gerente regional, Rodrigo Silva Martins, está utilizando indevidamente o cartão corporativo da empresa para despesas de caráter pessoal, especificamente para pagamento de motel, onde mantém encontros semanais de natureza sexual com a funcionária Tatiane Rodrigues Costa, analista comercial subordinada direta a ele no setor comercial da unidade de Pouso Alegre. Seguem em anexo. 1. Cópias das faturas do cartão corporativo dos últimos 11 meses, outubro 2023 a setembro 2024, com destaque em amarelo para as despesas mensais no estabelecimento Sol Nascente Litarda, que é um motel localizado na rodovia Fernão Dias, saída para a Borda da Mata. 2. Capturas de tela das câmeras de segurança do referido motel, mostrando a entrada e saída de ambos os funcionários nos mesmos dias e horários correspondentes às faturas, comprovando o uso da verba corporativa para encontros pessoais. A empresa está, portanto, financiando a relação extraconjugal de um gerente com uma subordinada. Isso configura fraude e apropriação indébita de recursos da empresa, desvio de finalidade do cartão corporativo, assédio moral e possivelmente sexual no ambiente de trabalho, devido ao desequilíbrio de poder entre superior e subordinada, conduta antiética incompatível com os valores da empresa. Acredito que medidas disciplinares devem ser tomadas com urgência para preservar a integridade financeira e moral da organização. Atenciosamente, alguém que se preocupa com a ética e a reputação da empresa. Eu terminei de ler. Olhei para a doutora Helena. Perfeito. Manda exatamente assim. Ela imprimiu a carta. Imprimiu também 6 páginas de faturas, todas com destaque amarelo fluorescente, nas linhas do sol nascente liquada. Imprimiu 6 capturas de tela das câmeras, mostrando Rodrigo e Tatiane entrando no motel, com data e horário visíveis. Colocou tudo num envelope pardo grande, sem remetente. Apenas o destinatário. Senhor Fábio Mendonça, diretor regional, endereço da empresa. Vou mandar por Sedex, sem identificação. Vai chegar na mesa dele em 3 dias úteis. Ela me olhou. Dona Elisângela, a partir de agora a bomba está armada. Quando essa carta chegar na mão do Sr. Fábio, vai começar um processo irreversível, investigação interna, auditoria, chamada no RH, demissão. O circo vai pegar fogo. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Absoluta. Não tem volta. Eu sei, e eu não quero volta. Ela selou o envelope. Na quarta-feira de manhã, levou pessoalmente nos correios e mandou. Sedex, entrega em 3 dias úteis. A tempestade estava vindo. E Rodrigo não fazia a menor ideia. Passei a semana inteira fingindo, de novo. Mais uma semana de teatro. Rodrigo não desconfiou de nada. Continuou a rotina normal. Trabalho, casa, filhos, TV. Na quinta-feira, a primeira quinta-feira depois que eu descobri tudo, depois que mandei a carta, ele saiu para a reunião com o cliente, como sempre. Amor, hoje eu volto um pouco tarde. Reunião importante com a distribuidora. Contrato grande. Tudo bem. Boa reunião. Fecha esse contrato. Eu sorri. Me aproximei dele. Arrumei a gravata. Dei um beijo nele. Um beijo que tinha gosto de despedida. Ele saiu às 7 da noite. Eu sabia exatamente para onde ele estava indo. Sabia o caminho, sabia o motel, sabia o quarto, sabia a hora,
sabia com quem. E dessa vez, eu não chorei. Coloquei as crianças para dormir. Lucas escovando os dentes, reclamando que queria ficar acordado mais um pouco. Beatriz já cochilando com o bichinho de pelúcia. Dei boa noite nos dois. Apaguei a luz, fechei a porta. Sentei no sofá da sala. Liguei a TV. Nem prestava atenção no que passava. E esperei. Rodrigo voltou às 11h15, como sempre. Entrou pela garagem. Cabelo molhado, cheiro de sabonete neutro, sorriso relaxado. E aí, amor? Tudo bem? As crianças dormiram? Ele perguntou, largando a chave do carro na mesinha da entrada. Tudo. Dormiram cedo hoje. E a reunião? Ótima. A gente fechou o contrato. Tá tudo certo. Ele sorriu. Mentira tão natural que ele nem piscava. Que bom. Tô feliz por você. Eu sorri de volta. Ele me deu um beijo na testa. Foi pro quarto tomar banho. O segundo banho do dia, porque ele já tinha tomado no motel. E eu fiquei ali, sentada no sofá, olhando pra TV, sem ver nada, pensando. Aproveita, Rodrigo. Aproveita enquanto pode, porque a tempestade tá chegando, e quando chegar, você vai perder tudo. A carta chegou no escritório do Sr. Fábio Mendonça numa terça-feira, 17 de setembro de 2024. Eu sei porque doutora Helena rastreou o Sedex, me ligou às 3 da tarde. Dona Elisângela, a encomenda foi entregue hoje às 14h37. Assinatura digital confirmada, recebido pelo próprio destinatário. Meu coração disparou. Ele recebeu? Recebeu. Agora é só esperar. Eu imaginei a cena. Imaginei com detalhes. Sr. Fábio Mendonça, diretor regional, homem sério, alemão, 57 anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno cinza impecável, conhecido por ser rígido com ética e disciplina, sentado na mesa de mogno dele, trabalhando. A secretária entrando. Sr. Fábio, chegou uma correspondência para senhor. Sedex. Ele pegando o envelope pardo, franzindo a testa, sem remetente. Abrindo, tirando a carta, lendo, franzindo mais a testa, lendo de novo, mais devagar, pegando os anexos, as faturas, os prints das câmeras, Rodrigo entrando no motel, Tatiane entrando no motel, datas, horários, valores, sol nascente, Liteda, sol nascente, Liteda, sol nascente, Liteda. Cartão corporativo, despesa com cliente. 11 meses, 47 quintas-feiras, mais de R$ 12.000 de verba desviada. Eu imaginei o rosto dele mudando, a surpresa virando choque, o choque virando raiva, a raiva virando indignação. Porque Sr. Fábio era conhecido por ser defensor intransigente da reputação da empresa. Zero tolerância com fraude, zero tolerância com comportamento antiético, e Rodrigo tinha manchado essa reputação, com fraude, com subordinada, com 11 meses de mentira. Doutora Helena me ligou de novo na quinta-feira. Dona Elisângela, começou. Meu coração acelerou de novo. Começou o quê? A investigação interna. O RH da empresa acabou de me ligar. Como assim? Ligaram para a senhora? Eles sabem que foi você? Não, calma. Eles não sabem nada, mas estão fazendo uma varredura de protocolo. Ligaram para vários advogados da cidade perguntando se algum cliente deles tem denúncia pendente ou processo contra a empresa. Procedimento padrão quando recebem denúncia anônima. Eles querem garantir que não tem nada mais escondido. Eu disse que não tenho nenhum cliente com processo contra eles. E agora? Agora eles vão investigar internamente. Vão chamar o Rodrigo e a Tatiane para depoimento. Vão auditar todas as despesas dele dos últimos 12 meses. Vão puxar extrato completo do cartão corporativo. E quando confirmarem que a denúncia é verdadeira, e vão confirmar porque as provas são irrefutáveis, vão demitir os dois, por justa causa. Quanto tempo isso leva? 1 semana, no máximo. Empresa grande, multinacional alemã, não brinca com fraude. Eles têm auditoria interna estruturada, vão confirmar as informações rapidamente. E vão agir com rigor. Desliguei o telefone e esperei. Rodrigo começou a mudar, sutilmente, no começo. Mas eu percebia, eu via tudo.
Ele ficava mais tempo no celular. Checava e-mail compulsivamente, a cada 5 minutos. Atendia a ligação e saía do cômodo para falar, baixo, nervoso. Quem era? Eu perguntava quando ele voltava. Trabalho, coisa chata. Ele desviava o olhar. Problema? Não, só coisa de auditoria. Burocracia. Auditoria. A palavra me fez sorrir por dentro. Uma semana depois da carta, era terça-feira, 24 de setembro. Rodrigo chegou em casa tenso, visivelmente tenso. 5:30 da tarde. Ele nunca chegava tão cedo. Amor, o que aconteceu? Você tá pálido, passou mal? Ele sentou no sofá, pesado. As mãos tremiam levemente. O rosto estava branco, suado. Fui chamado no RH hoje. Eu fingi surpresa. Arregalei os olhos. RH? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele passou a mão pelo cabelo nervoso. Respiração irregular. Alguém mandou uma carta pro Fábio. Uma carta anônima, me acusando de usar o cartão da empresa de forma errada. Usar errado como? Sentei do lado dele, fingindo preocupação. Ele não olhava nos meus olhos. Dizendo que eu coloquei despesas pessoais como despesas de trabalho. E você colocou? Minha voz saiu calma, controlada, inocente. Silêncio. Ele abriu a boca. Fechou, respirou fundo, abriu de novo. Foi um erro. Algumas vezes eu confundi os cartões. Coloquei coisa no cartão errado sem querer. Mentiroso. Mentiroso profissional. Mesmo confessando, ainda mentia. E o que vai acontecer agora? Eles vão investigar. Auditoria interna completa. Vão revisar todas as minhas notas de despesa dos últimos 12 meses. Todas. Eu sabia exatamente o que eles iam encontrar. 47 quintas-feiras. 47 vezes sol nascente litada. Mais de 12 mil reais de motel pago com dinheiro da empresa. 47 provas de fraude. Você acha que vai dar problema sério? Perguntei, tocando no braço dele, fingindo apoio. Não sei, espero que não. Mas o Fábio estava muito sério. Muito. Nunca vi ele assim. Ele sabia. No fundo, ele sabia que estava ferrado. Eu vi nos olhos dele. Medo. Os dias seguintes foram agonia para ele. E prazer para mim. Rodrigo mal dormia. Acordava de madrugada suado. Mexia no celular. Andava pela casa como fantasma. Roía a unha. Não comia direito. Eu continuava fingindo. Sendo esposa atenciosa. Solidária. Amor, relaxa. Vai dar tudo certo. Foi só um mal-entendido. Você não entende, Elisângela. Se eles descobrirem, se eles comprovarem... Ele nunca completava a frase, mas eu completava na minha cabeça. Se eles descobrirem, você perde tudo. E eles descobriram. Claro que descobriram. Na quinta-feira seguinte, 3 de outubro, Rodrigo não saiu para a reunião. Pela primeira vez em 11 meses, ficou em casa. Amor, cancelei a reunião de hoje. Tô muito cansado, muito estressado. Claro que cancelou. Porque sabia que o RH estava investigando. Porque sabia que cada movimento dele estava sendo auditado. Porque tinha medo. Ele sentou no sofá, ligou a TV, fingiu assistir. Mas eu via as mãos dele tremendo. Via ele checando o celular a cada 2 minutos. Via o desespero crescendo como uma planta venenosa. E eu não sentia pena, nem um pouco. Na segunda-feira seguinte, 7 de outubro, 2 semanas depois da carta, Rodrigo foi chamado no RH de novo. Ele saiu de casa às 7:30 da manhã. Terno azul marinho, gravata vermelha, perfume. Preciso resolver uma coisa na empresa. Volto logo. Tudo bem. Boa sorte. Ele não voltou logo. Passou o dia inteiro fora. Eu liguei para ele às 2 da tarde. Rodrigo, tá tudo bem? Você não voltou ainda. Tô numa reunião. Te ligo depois. Voz estranha, tensa. Desligou rápido. Às 3:15, doutora Helena me ligou. Dona Elisângela, acabou. Meu coração parou por um segundo. Acabou o quê? Ele foi demitido. Justa causa.
A auditoria interna encontrou todas as faturas do motel. 11 meses consecutivos, mais de R$ 12.500 de despesa fraudulenta, e confirmaram o envolvimento dele com a Tatiane. E ela? Demitida também. Mesma hora. Justa causa. Relacionamento inadequado com o superior hierárquico, conduta antiética incompatível com os valores da empresa. Eu me sentei na cadeira da cozinha. As pernas fraquejaram. Rodrigo tinha sido demitido. 12 anos de carreira. 12 anos subindo degrau por degrau. De supervisor a coordenador. De coordenador a gerente. De gerente a gerente regional. Destruídos em 2 semanas, por causa de uma carta anônima, que eu mandei. Dona Elisângela, a senhora tá aí? Tô só, processando. Não acredito que aconteceu de verdade. Aconteceu. E agora? Quer que eu prepare o pedido de divórcio? Ainda não. Quero ver ele chegar em casa. Quero ver a cara dele quando contar. Quero ver ele desmoronar. A senhora tem certeza? Absoluta. Quero ver com meus próprios olhos. Então tá bom. Qualquer coisa me liga. Desliguei e esperei. Rodrigo chegou em casa às 2 da tarde. Entrou pela porta da garagem. Passos arrastados, pesados. Carregava uma caixa de papelão média, daquelas de mudança. Dentro tinha porta-retrato de vidro com foto dos filhos. Caneca personalizada escrito Melhor Gestor 2022. Bloco de notas, canetas, agenda. Um cacto pequeno de plástico. As coisas da mesa dele. Tudo que sobrou de 12 anos. O rosto estava branco. Os olhos vermelhos e inchados. As mãos tremiam segurando a caixa. Ele entrou, colocou a caixa no chão da sala, devagar, como se pesasse toneladas, e sentou no sofá. Ficou ali, parado, olhando para a parede, sem falar, sem chorar, sem nada. Eu estava na cozinha, lavando louça do almoço, como se fosse um dia normal. Sequei as mãos no pano de prato. Me aproximei devagar. Rodrigo, você chegou cedo. Aconteceu alguma coisa? O que é essa caixa? Ele não respondeu. Eu me aproximei mais. Sentei do lado dele. Amor, o que foi? Tá me assustando. O que tem nessa caixa? Ele levantou o rosto. Me olhou com olhos de quem perdeu tudo. De quem desistiu. Me mandaram embora. Fingi choque. Arregalei os olhos. Levei a mão à boca. Mandaram embora? Como assim? Você é gerente há 12 anos. Justa causa, Elisângela. A voz saiu quebrada, rouca, derrotada. Justa causa. Justa causa por quê? Silêncio. Ele abaixou a cabeça, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. Por quê, Rodrigo? Insisti, a voz firme agora, exigindo resposta. Justa causa por quê? Porque eu usei o cartão da empresa para despesas pessoais. Que despesas? Mais silêncio. Rodrigo, que despesas? Gritei. Ele tirou as mãos do rosto. Os olhos vermelhos injetados me encararam. Motel. Deixei a palavra ecoar. Deixei o silêncio pesar. Pesado. Sufocante. Motel? Repeti devagar. Que motel? Pra que você ia em motel? Ele começou a chorar. Aos 42 anos, gerente regional. Homem que sempre se achou superior. Que sempre olhou para mim como se eu fosse sortuda de ter ele. Chorando como criança. Eu errei, Elisângela. Eu errei muito, muito. Errou como? Gritei. Levantei do sofá. Para de falar por enigma e me conta o que diabos você fez. Ele respirou fundo, tremendo. Limpou as lágrimas com a manga da camisa e confessou. Eu tava com outra pessoa. As palavras saíram como chumbo, pesadas, definitivas. Eu sabia, claro que sabia. Sabia há quase 1 mês, mas ouvir da boca dele doeu de um jeito diferente. Doeu no orgulho, na dignidade. Com quem? Minha voz saiu baixa, perigosamente baixa. Com a Tatiane. A Tatiane que trabalha com você? Trabalhava? É. A Tatiane que veio jantar aqui na nossa casa? Ele assentiu sem coragem de falar. A Tatiane que eu tratei como convidada,
Que eu fiz comida para ela? Que brincou com o Lucas e com a Beatriz aqui na minha sala? Elisângela, por favor. Quanto tempo? Gritei. As lágrimas finalmente vieram, não de tristeza, de raiva, de humilhação. Quanto tempo você me traiu com ela? Ele hesitou. Uns meses. Mentindo ainda, mesmo com tudo desmoronando, ainda tentando minimizar. Quantos meses, Rodrigo? Sei lá, 5, 6 meses. Mentira! Ele arregalou os olhos, assustado. Como você? Foram 11 meses, Rodrigo, gritei. 11 meses, 47 quintas-feiras, desde outubro do ano passado até semana passada. A cor sumiu completamente do rosto dele. Ficou cinza. Como você sabe? Eu me aproximei. Olhei direto nos olhos dele. Quarto 14 do motel Sol Nascente. Você chegava às 19h43. Saía às 22h30. Ela chegava 2 minutos depois de você. Saía 5 minutos depois. Toda quinta-feira. Por 11 meses. E você pagava com o cartão da empresa. Ele ficou de pé, cambaleando. Apoiou na parede. Elisângela, como você sabe disso tudo? Eu sei tudo, Rodrigo. Tudo. Peguei minha bolsa. Tirei o pendrive de dentro. Joguei na mesa de centro. Eu tenho os vídeos das câmeras de segurança. Tenho as faturas do cartão corporativo. Tenho prova de cada quinta-feira que você me traiu. Ele olhou para o pendrive como se fosse uma bomba prestes a explodir. E sabe o pior? Sabe o que mais me mata? Minha voz tremeu. As lágrimas descendo. Você carregava foto da nossa família na carteira. Foto minha, sua, do Lucas, da Beatriz, e usava a mesma carteira para pagar o motel onde você comia uma menina de 29 anos. Você olhava para a foto dos nossos filhos enquanto pagava o quarto onde traía a gente. Você olhava para a foto e pagava, toda semana. Rodrigo caiu de joelhos no chão, literalmente, de joelhos no meio da sala, chorando, soluçando. Elisângela, me perdoa. Por favor, eu imploro. Eu amo você. Eu amo nossa família. Foi um erro terrível. Eu não queria te magoar. Eu nunca quis. Mas magoou, gritei. Magoou cada vez que mentiu. Cada vez que saiu de casa dizendo reunião com cliente. Cada vez que voltou cheirando a sabonete de motel e fingiu que tinha estado na academia. Cada vez que olhou para o Lucas e para Beatriz e fingiu ser pai exemplar. Elisângela, você destruiu essa família, Rodrigo. Você. Não foi erro, não foi acidente. Foram 47 quintas-feiras de escolha. Toda semana você escolheu trair, escolheu mentir, escolheu me humilhar. Ele ficou ali, de joelhos, chorando, sem palavras. Eu respirei fundo, limpei as lágrimas. Rodrigo, levanta. Elisângela, a gente pode conversar. Levanta. Ele se levantou, tremendo, patético. Eu olhei para ele, para o homem que eu amei por 14 anos, para o pai dos meus filhos, para o mentiroso que me traiu 47 vezes. Eu quero o divórcio. Não, por favor, a gente pode tentar. Não tenho que tentar. Acabou. Você destruiu esse casamento. E agora eu vou destruir você. Eu já perdi meu emprego. O que mais você quer? Eu sorri. Um sorriso frio, calculado. Quero a casa, quero o carro, quero pensão para os nossos filhos e quero 50 mil reais de danos morais por cada quinta-feira que você me humilhou. Elisângela, eu não tenho dinheiro. Você vai arrumar, porque a justiça vai obrigar. E se não pagar, vai preso. Peguei o celular. Liguei para a doutora Helena. Pode entrar com o pedido de divórcio. Hoje. Agora. Já está pronto, dona Elisângela. Só estava esperando sua autorização. Tem minha autorização. E põe tudo. Desliguei. Rodrigo ainda estava na sala. Elisângela, a gente casou há 14 anos. Você vai jogar tudo fora assim? Eu me virei. Eu não joguei nada fora, Rodrigo. Você jogou. Toda quinta-feira, por 11 meses. Agora pega essa caixa patética e sai da minha casa. Nossa casa.
Minha casa. Porque daqui 2 semanas, essa casa vai estar no meu nome e você não vai ter direito a nada. Rodrigo pegou a caixa. Olhou para mim uma última vez e saiu. Fechei a porta, tranquei e chorei. Chorei pelo casamento que acabou, pela família destruída, pelos 14 anos perdidos. Mas também chorei de alívio, porque finalmente estava livre. O divórcio foi rápido. Com as provas que eu tinha, Rodrigo não teve defesa. Culpa exclusiva dele. O juiz foi claro. Nunca vi caso tão flagrante de má-fé. Sentença: casa para mim, carro melhor para mim, pensão de 3.500 dólares por filho, danos morais de 50 mil. Rodrigo saiu destruído. Sem emprego, sem casa, sem carro, com dívida de 50 mil. E com a reputação arrasada. Em Pouso Alegre, todo mundo ficou sabendo. Ele acabou se mudando para Belo Horizonte. Recomeçar do zero. Tatiane também foi demitida. Tentou processar por assédio, mas a empresa apresentou as mensagens. Processo arquivado. Ela voltou para o interior de São Paulo. 1 mês depois, voltei no motel. Levei flores para Sandra. Dona Elisângela, vim te agradecer. Ela chorou. Nos abraçamos. Você salvou minha vida, Sandra. E a senhora me mostrou que vale a pena ter coragem. Hoje, 8 meses depois, estou bem. Voltei a trabalhar. Cuido dos meus filhos. Sou dona da minha vida. Contar para os filhos foi difícil. Lucas chorou. Beatriz chorou. Mas com o tempo vão entender. Minha mãe me visita toda semana. Tenho orgulho de você, filha. Orgulho? Eu me divorciei. Você se libertou. E ela tem razão. Outro dia, achei aquela foto. A foto que ele carregava na carteira. Rasguei. Joguei fora. E tirei uma nova. Só eu, Lucas e Beatriz. A família de verdade. Se você me perguntar se me arrependo, eu digo que não. Ele destruiu em silêncio. Eu destruí em alto e bom som. E não me arrependo de nenhum decibel. Se essa história tocou você, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de que cidade você está assistindo e que horas são aí. Escreve, assistindo de sua cidade as horário. Vamos fortalecer essa corrente de mulheres que não aceitam migalha. Se você está lendo isso e acha que ninguém vai te ajudar, saiba, tem gente que ajuda. Às vezes é uma desconhecida. Uma recepcionista de motel que vê sua foto toda semana e não aguenta mais ficar calada. Sandra arriscou o emprego por mim e mudou minha vida. Se você ver alguém sendo traída, sendo enganada, sendo humilhada, não fica calada. Fala, porque uma palavra pode mudar uma vida inteira. A verdade, por mais que doa, liberta. Meu nome é Elisângela. Tenho 38 anos. Sou mãe de 2 filhos lindos. Sou dona da minha casa. Sou dona da minha vida. E nunca mais vou deixar ninguém me fazer de idiota. Nunca mais.